Olá pessoal, aqui estamos de volta para mais uma aula sobre seitas e heresias. E hoje vamos estudar sobre o Adventismo do sétimo dia. Aí você pergunta, mas Adventistas? Por que os Adventistas? Ora, a observância da lei, a guarda do sábado, a doutrina do juízo investigativo, a doutrina do sono da alma, o exclusivismo, porque os adventistas creem que a salvação é só na igreja adventista do sétimo dia, e que as demais igrejas estão ligadas ou comprometidas com o Papa, com o paganismo, coisas dessa natureza por causa do domingo. Então, e também o espírito de profecia, a doutrina do espírito de profecia. Então, essas características distinguem os adventistas do sétimo dia das igrejas evangélicas. Então, nós vamos falar o assunto, nós vamos tratar em duas aulas. Mas na primeira aula queremos apresentar o ponto histórico, a sua origem, também falar sobre o espírito de profecias e sobre algumas doutrinas do adventismo no sétimo dia. E na segunda parte vamos falar sobre a lei e sobre o sábado. O início, tudo começou com o William Miller. Ele nascido em 1782, na cidade de Pittsfield, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. E por volta de 1818, ele dizia que nos próximos 20 anos o Senhor Jesus Cristo retornaria à Terra. E em 1831, ele marcou a data para a volta de Jesus Cristo à Terra. Marcou o ano de 1843. Foi a data marcada para o retorno de Cristo. E para dar sustentação a esta data, a essa doutrina, a essa nova revelação, ele usou o texto do profeta Daniel, no capítulo 8, os versículos 13 e 14, convém a gente ler, e mais na frente a gente vai explicar essa passagem. Daniel, capítulo 8, e os versículos 13 e 14, onde lemos o seguinte: Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, veja que essa passagem foi usada como base para dar sustentação à sua nova revelação. E como ele fez? Como ele interpretou? Primeiro ponto, ele colocou essas 2300 tardes e manhãs como 2300 anos. É verdade que muitos ensinam que um dia profético é equivalente a um ano. Mas a Bíblia não ensina de maneira clara, categórica, isto. É uma interpretação que surgiu a partir do século IX, de um rabino. Depois do século XI, um monge também reforçou essa teoria do dia-ano. Mas até em nosso meio, muitos costumam usar essa expressão, e analisando algumas profecias, como por exemplo as 70 semanas de Daniel, é possível sim você estabelecer um dia profético como equivalente a um ano.
Há duas passagens bíblicas que são interpretadas para darem sustentação a essa doutrina, a essa interpretação. É a passagem quando Moisés enviou os 12 espias para a terra de Israel, para a terra de Canaã, para espiar a terra. E eles ficaram 40 dias e trouxeram um relatório negativo. Isso é Números capítulo 14. Eles trouxeram um relatório negativo e o povo se rebelou e Deus colocou como castigo, dizendo: olha, vocês levaram 40 dias para espiarem a terra, portanto, para cada dia vou te dar um ano. Então, vocês vão peregrinar 40 anos no deserto. Então, eles usam esta passagem para dizer que um dia profético é equivalente a um ano. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto diz que para cada dia que aqueles espias passou na viagem para espiar a terra, cada dia foi dado um ano para que aquela geração peregrinasse no deserto antes de entrar na terra prometida. Então, não é bem assim como eles querem interpretar de maneira enfática, colocar como uma doutrina, como uma doutrina absoluta. Agora, outra passagem também é do profeta Ezequiel, capítulo 4, que faz menção também de que Deus deu para cada dia um ano. Mas também não está dizendo que em profecia um dia seja equivalente a um ano. Mas, digamos que fosse isso. Não vamos discutir aqui o mérito da questão, tá certo? Então, nós encontramos, repito, profecias, cumprimentos de profecias, que realmente mostra que não é uma doutrina que está fora da Bíblia. Não está fora, mas também não é ensinada pela Bíblia. Então, é uma questão de você tomar muito cuidado para não estabelecer uma doutrina em cima de passagens dessa natureza. Se alguém diz que um dia profético é equivalente a um ano, eu não vou questionar, não vou discutir, tudo bem. Mas não podemos colocar isso, olha, a Bíblia diz que um dia profético é equivalente a um ano e em cima disso pegar todas as passagens que me interessam e aplicar esse princípio. Não é assim. E ainda mais numa passagem como essa, que fala de tardes e manhãs, não fala dias. Aí que está. Veja só, ainda que um dia profético, se pudéssemos confirmar pela Bíblia que um dia profético é equivalente a um ano, não caberia nessa passagem. Por quê? Porque aqui não está falando de dias, está falando de tardes e manhãs. Mas ele interpretou assim porque o assunto interessava para ele, como, aliás, é muito comum nas seitas. Então, ele agora tinha uma outra dificuldade: estabelecer um ponto de partida para o início desses, segundo ele, 2.300 anos. Então, ele colocou o ano 457. O ano 457 antes de Cristo, como ponto de partida. E o que aconteceu nesse ano de 457 antes de Cristo? Foi o ano em que Esdras chegou a Jerusalém para ensinar o povo a lei do Senhor. Esdras era um sacerdote, era um levita, estava na Babilônia, e ele foi para a sua terra, para a terra dos seus antepassados, para instruir o povo nos caminhos do Senhor. Então, Esdras chegou em Jerusalém no ano 457. Agora, por que o William Miller escolheu este evento como ponto de partida, não tem uma explicação séria para isso, a não ser que ele queria que esse evento acontecesse na sua geração. Porque qual a base para colocar a chegada de Esdras em Jerusalém? Neemias chegou no ano 12 anos depois, 445, para reconstruir os muros de Jerusalém. Por que não escolheu a chegada de Neemias? Poderia também. Por que não escolheu o fim do cativeiro? Por que não escolheu a chegada de Zorobabel a Jerusalém por volta do ano 538, 539? Por que não escolheu o nascimento de Jesus? Por que não escolheu outros eventos?
mas justamente esse, porque certamente ia coincidir com a sua geração. Então, a escolha foi uma escolha aleatória. A interpretação que mais tarde, essa doutrina de dias anos, mais tarde veio influenciar as testemunhas de Jeová, que até hoje usam também esse princípio para estabelecerem, marcarem datas da segunda vinda de Jesus. Então, chegou o ano de 1843, muita gente creu nisso, o número de adeptos foi grande, na cidade de Boston, a capital do estado, muitas pessoas entraram pelo caminho da prostituição, outras pessoas vendendo propriedades. Para uns era uma bênção porque era a vinda de Jesus, para outros era um problema porque era o acerto de contas, era o juízo. Então, por um lado, as pessoas que se vestiam de branco subiam os montes e ficavam orando e se consagrando e vendendo propriedades e aguardando o evento. Outros, em desespero, entraram na bebedice, na imoralidade, na prostituição. Foi um estrago tremendo. E o ano de 1843 chegou e nada aconteceu. Então, o que acontece? Ele disse que se equivocou quanto ao cálculo. Era o ano seguinte. Aí marcou o mês de outubro, para ser mais exato, ele marcou 22 de outubro de 1844 como a data para esse acontecimento. E foi mais um ano de tortura, mais um ano de angústia. E a data chegou, 22 de outubro de 1844, e nada aconteceu, e Jesus não voltou. E ele teve a humildade, ele procurou a igreja, ele pediu perdão, meus irmãos me perdoem, foi um erro da minha parte. Foi servir a Deus, esqueceu, a igreja perdoou. Então, o assunto estava praticamente encerrado. Mas acontece que um cidadão chamado Hiram Edison, ele disse que teve uma visão no dia 23 de outubro de 1844, portanto, um dia depois da data marcada por William Miller, teve uma visão que viu Jesus, que viu o Senhor Jesus Cristo purificando o santuário. Então, qual a interpretação de Hiram Edison sobre essa visão, ou suposta visão, ou visão entre aspas? É que William Miller errou quanto ao local, mas acertou quanto à data. Jesus realmente veio nessa data, e que o local não era a terra, era o santuário. Veio purificar o santuário. Aí que está o fundamento da doutrina do juízo investigativo, essa doutrina é sustentada pelos adventistas até os dias atuais, e nós vamos explicar isso mais para frente. Então, o que acontece? Mais ou menos nessa mesma época, surge também um outro cidadão chamado Joseph Bates. Joseph Bates foi quem instituiu a doutrina do sábado, da guarda do sábado, que nós vamos ver com mais detalhes na segunda parte dessa aula. E também o casal James White e a sua esposa Ellen Goldwhite, autora desse livro aqui, O Grande Conflito, uma senhora muito, muito conhecida. Então, e esses três formaram o que hoje é conhecido como o Adventismo do Sétimo Dia. Isso por volta já de 1860, 16 anos depois da data prevista por William Miller, surge o movimento que hoje é conhecido como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, algumas considerações temos a fazer. Vamos analisar aqui o juízo investigativo
porque é uma doutrina que está associada à interpretação de Hiram Edson. E até hoje os adventistas costumam dizer: o nosso movimento surgiu de profecia, nosso movimento surgiu na profecia. E eles têm até um programa chamado Voz da Profecia. Então eles dizem que surgiu esse movimento na profecia, mas não é. Não surgiu de profecia, mas de interpretações errôneas e profecias que não se cumpriram. Esta que é a realidade, profecias que não se cumpriram. Então, o juízo investigativo é a doutrina de que a salvação não foi completada, realizada, consumada na cruz do Calvário. E que Jesus completou essa doutrina em 1844, quando ele veio e entrou no santuário e purificou o santuário. Então veja que há aí uma distorção que não é difícil ver o erro dessa interpretação. Primeiro, porque Jesus entrou no santuário quando ele voltou ao céu. Nós temos inúmeras passagens bíblicas que podemos confirmar isso, no texto de vocês, aí vocês podem conferir, mas eu queria ler apenas Hebreus, capítulo 6, e o versículo 19, onde mostra que Jesus entrou no santuário quando retornou ao céu. Hebreus, capítulo 6, e o versículo 19 diz assim: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja que a palavra de Deus diz que Jesus, ele penetrou além do véu, diz aqui que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós. Então, como os adventistas ensinam que Jesus entrou no santuário em 1844. Em suma, resumindo, o juízo investigativo é a doutrina da redenção incompleta de Hiram Edson, consubstanciada posteriormente pelas visões da senhora Ellen White. E afirmam os adventistas que em 1844 o Senhor Jesus entrou no santuário, entrou no céu para purificá-lo e assim completar a obra da redenção humana. Essa doutrina são um problema, porque, como já dissemos, Jesus consumou a obra da redenção na cruz do Calvário, e não no santuário no céu. Na cruz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas antes ele disse: está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. Então, a redenção foi no Calvário. O apóstolo Paulo diz, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 21. 2 Coríntios 5 e 21, lemos o seguinte, 19, 20 e 21. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Apenas versículo 19. Então veja que a reconciliação, Deus estava em Cristo quando reconciliou o mundo, e essa reconciliação foi na cruz e não em 1844 no santuário, no lugar santíssimo. Então, e o outro problema que nós já vimos é que Jesus entrou no santuário antes de 1844, ou seja, quando ascendeu ao céu. E segundo lugar é que a redenção não foi realizada no santuário, mas na cruz do Calvário. Foi no Calvário que Jesus efetuou a obra da redenção. Então, essa doutrina do juízo investigativo não tem apoio bíblico. E a outra interpretação com relação às 2.300 tardes e manhãs,
se realmente isso pudesse ser confirmado, então a interpretação da 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, teria fundamento. Mas não tem porquê esta profecia se cumpriu no período de Antíoco Epifânio, Antíoco IV, o rei da Síria, no período interbíblico, por volta do ano 175, ele se levantou contra os judeus, contra a religião dos judeus, ele profanou o santuário, ele mandou destruir todas as cópias das escrituras dos judeus, ele colocou a imagem de Zeus, divindade grega, no santuário, imolou uma porca, e você sabe que o porco é um animal imundo, cerimonialmente falando, que o judeu até hoje sequer come carne de porco. Entretanto, ele escolheu um animal imundo para a religião dos judeus e imolou esta porca no santuário. E nesse período, uma família se rebelou contra essas atitudes do rei da Síria e organizou um exército, que é conhecido como o primeiro exército popular contra um governo instituído, com exército organizado, e que teve vitória. Então, Judas Macabeus, quando purificou o santuário, quando ele venceu essas intempéries e todos esses problemas, então ele entrou no santuário e instituiu o que é conhecido hoje como a festa de Hanukkah, a festa dos judeus. É chamada de festa da dedicação. E essa festa aparece no Novo Testamento, em João, no capítulo 10, versículo 22, lá fala da festa da dedicação. E você pode até perguntar, mas eu nunca vi essa festa no Antigo Testamento, e não existe mesmo, porque foi uma festa instituída no período entre o Velho e o Novo Testamento, e foi instituída por Judas Macabeus quando purificou o templo. E é sobre isso que o texto de Daniel, capítulo 8, está falando. É sobre essa festa e não sobre essa profecia. Então, esse ponto é um assunto já discutido e no texto de vocês você vai encontrar ainda mais detalhes. Agora, outro ponto que eu gostaria de falar é sobre o bode emissário, que é uma crença também dos adventistas. Eu queria ler para explicar aqui em Levítico, no capítulo 16, os versículos 5 e 10. Esse é outro ponto. Falamos do juízo investigativo, que está associado a uma doutrina que está associada à sua história e à sua origem. E agora queremos falar sobre outro ponto, que é sobre o bode emissário, onde lemos o seguinte: Levítico, capítulo 16, e o versículo 5, nós lemos o seguinte: E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado e 1 carneiro para o holocausto. E no versículo 10 diz: Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como um bode emissário. Veja, esse bode emissário, em hebraico, ele é chamado de Azazel. Azazel. É o seguinte, o texto aqui está falando do dia da expiação, que o sumo sacerdote devia apresentar 2 bodes, como diz aqui no versículo 5, 2 bodes para a expiação. Então não é um bode para a expiação, mas 2. Aí o que o sumo sacerdote faria, aqui no caso é uma ordem para Arão, mas é óbvio que se aplica aos sumos sacerdotes sucessores de Arão. Então o que acontece? Apresentava os 2 bodes e lançava-se sorte sobre eles, porque um seria imolado e o outro seria enviado ao deserto, que é o tal bode emissário, o Azazel, conhecido como Azazel em hebraico. Então, qual a interpretação dos adventistas do sétimo dia dessa passagem? Eles dizem
que esse bode emissário é Satanás, esse Azazel. Mas com isso está dizendo que Satanás levou os nossos pecados. E a Bíblia diz que quem levou os nossos pecados, é só dar uma lida no profeta Isaías, no capítulo 53, nós encontramos que Jesus levou os nossos pecados e não Satanás. Então veja a seriedade dessa doutrina. Isaías capítulo 53 diz aqui no versículo 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E ainda na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2 e o versículo 24, onde lemos o seguinte: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então veja que Jesus, ele levou os nossos pecados, e não Satanás. Agora, a interpretação dada pelos adventistas torna Satanás coautor da salvação. Por quê? Veja, Levítico 16:5 diz que os 2 bodes foram apresentados para expiação, e não 1, 2. E foi lançado sorte, ou seja, era lançada sorte sobre esses bodes em cada ano no dia da festa da expiação. Então, um era degolado e o outro enviado ao deserto. Mas ambos tipificavam Jesus Cristo, o seu sacrifício, porque os 2 foram apresentados para a expiação, e não apenas um. Agora, dizer que esse bode representa Satanás é o mesmo que afirmar que Satanás é coautor da salvação. E isso, além de heresia, é uma blasfêmia, porque o autor da salvação é Jesus. Ele levou, como acabamos de ler, os nossos pecados em seu corpo. Ele, Jesus, sozinho levou. Ele disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava sozinho ali, realizando o sacrifício, realizando a expiação de nossos pecados. Então, essa doutrina dos adventistas, ela se constitui numa heresia e se constitui também numa blasfêmia, e nós não podemos aceitar isso. Agora, a outra doutrina também dos adventistas é sobre a doutrina do sono da alma, porque os adventistas creem que o homem morreu, acabou. As testemunhas de Jeová também ensinam isso. Só que as testemunhas de Jeová copiaram essa doutrina, porque o fundador das testemunhas de Jeová, Joseph Taze Russell, ele foi adventista antes de fundar o seu movimento. E ele copiou dos adventistas essa doutrina do sono da alma. E a Bíblia diz que podemos ler há inúmeras passagens. Por exemplo, um exemplo clássico eu não vou usar o nome imortalidade, porque as seitas são sagazes e costumam pegar e discutir sobre palavras para atacar o cristianismo histórico, o cristianismo bíblico ortodoxo. Então, quando nós falamos da imortalidade da alma, aí vamos citar logo aquela passagem de Timóteo, de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 6, que fala que só Deus tem a imortalidade. Acho que é o versículo 16, 1 Timóteo, capítulo 6, e o versículo 16, exatamente. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então, usa essa expressão, a Bíblia diz que somente Deus tem a imortalidade. Então, essa doutrina da imortalidade da alma é uma doutrina diabólica. E, aliás, a Ellen White, neste livro aqui, O Grande Conflito, ela ataca os líderes cristãos
dizem que pastores pregam mentira no púlpito e ensinar a doutrina do inferno, ensinar a doutrina da imortalidade da alma. Isso ela diz neste livro aqui, O Grande Conflito. Mas a questão é a seguinte: os anjos são mortais ou imortais? Então, pela sua resposta, essa pergunta não é para você, aluno da escola do Ministério ID. Essa pergunta eu estou fazendo para o adventista que usa essa expressão. Então veja que a passagem aqui não diz respeito à sobrevivência da alma após a morte. Aqui está falando que Deus, Ele é a fonte. Ele é a fonte da vida, Ele é eterno, Ele é imortal. E Ele, sendo imortal, Ele pode dar a imortalidade. O texto não está falando dessa questão do sono da alma, ou da sobrevivência da alma após a morte. Então, nós costumamos usar o ICP também, o Instituto Cristão de Pesquisas, os seus pesquisadores, são orientados e usam essa expressão, a sobrevivência da alma após a morte, para evitar essa ambiguidade, porque eles se aproveitam dessa ambiguidade para lançar dúvida nos corações dos cristãos evangélicos no trabalho de proselitismo. Porque eles falam, eles perguntam, manda ler esse versículo e diz: olha aí, a Bíblia diz que somente Deus tem imortalidade. Como você diz que é imortal? Então, a nossa imortalidade vem de Deus. Deus tem, só Ele tem a imortalidade e Ele pode dar a quem Ele quer. Do contrário, os adventistas teriam dificuldades também em afirmar que os anjos são imortais, que os anjos não morrem. Aí que está. Se os anjos não morrem, então eles também são imortais. E como fazer com essa passagem? Então veja que o texto, repito, não diz respeito à sobrevivência da alma após a morte, mas diz respeito à fonte, que Deus, só Ele é imortal, só Ele tem a fonte de imortalidade e, portanto, pode dar essa imortalidade aos seus filhos, aos fiéis. Muito bem, então, agora vamos ver o que diz a Bíblia, porque outra passagem também que eles costumam usar, tanto os adventistas quanto as testemunhas de Jeová, é o livro de Eclesiastes, que ali aparece umas 2 ou 3 vezes, uma no capítulo 5, no capítulo 3, versículo 10, e depois também no capítulo 9, que fala que o destino do animal, o mesmo destino que tem o animal, tem também o homem. Ambos morrem, ambos são sepultados e ficam no esquecimento. Então eles usam essa passagem para neutralizar a imortalidade ou a sobrevivência da alma após a morte. Agora o que acontece é aquilo que já sempre temos dito, sempre temos falado. As seitas, elas têm dificuldades em juntar, equacionar as ideias aparentemente paradoxas da Bíblia, os paradoxos da Bíblia. Então, no caso desse, eles têm que optar por um lado, eles não sabem analisar o seu contexto. Então, veja só, se o livro de Eclesiastes diz que para onde vai o animal, vai também o homem, e que ambos têm o mesmo destino, e com isso for neutralizar a doutrina da sobrevivência da alma, e o que fazer com os demais textos da Bíblia, que falam que a alma sobrevive à morte? Como fazer? Então, temos que ver à luz do contexto. O que Salomão está dizendo ali, ele está falando, interessante. Eclesiastes trata de um grande sábio filosofando sobre as coisas que ele viu debaixo do céu. O que ele fala com muita frequência, você ouve ali diversas vezes a expressão: tudo que eu vi debaixo do céu, tudo é vaidade, vaidade de vaidade, tudo são vaidades. Então, ele usa com frequência a expressão debaixo do céu, debaixo do sol, debaixo do céu. Então, ele está falando da vida aqui na terra, não está falando do além-túmulo. Então, é claro, a pessoa morre e logo vai para o esquecimento mesmo. O homem morre e ele é sepultado, ou ele é cremado,
morre um animal, também ele é sepultado. Então o que acontece? Aos olhos humanos, ambos morreram e deixaram de pertencer a este mundo. Então são idênticos, sim, nesse caso, o destino dessas pessoas, ou da pessoa e dos animais. Agora, existe aos olhos humanos. Aos olhos humanos, a pessoa morre, a família vem, chora, lamenta, e é feito um funeral, e às vezes discursos e tudo mais, então a pessoa fica abalada pela perda do seu ente querido, mas Deus vai consolando os corações e com o tempo a pessoa... Então, passou aquela geração, talvez ninguém mais se lembre. Ainda que seja um homem muito famoso, o máximo que pode acontecer é colocar uma cidade com seu nome, uma rua, uma praça, um monumento, alguma coisa, ou uma instituição, alguma coisa dessa natureza, mas fora isso, vai para o esquecimento mesmo. É sobre isso que Salomão está falando, sobre a temática de Eclesiastes, as coisas que ele viu debaixo do sol. E não se aplica, portanto, à vida além túmulo. Então, essa distorção das testemunhas de Jeová e dos adventistas precisam ser corrigidas. Muito bem, agora, outro argumento. Para depois, eu quero primeiro apresentar esses argumentos, para depois mostrar o que a Bíblia diz, como a Bíblia desmonta esses argumentos desses dois movimentos religiosos. É que no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, eles vão ao capítulo 1 de Gênesis e encontram ali que os animais são chamados de almas viventes. Aí, então, eles associam. Então, veja que a Bíblia chama os animais de alma vivente e chama também o homem de alma vivente. Então, veja que são a mesma coisa. Então, assim como o animal morre e se acaba, da mesma forma o homem morre e se acaba. Aí você pergunta para o adventista, você pergunta para o testemunho de Jeová, os animais vão ser ressuscitados? Aí eles vão dizer, não, de maneira nenhuma. E o homem? E o homem? Como fica a situação dele? Há ressurreição para o homem? Ele vai responder que há sim, pelo menos para os fiéis. Porque o testemunho de Jeová diz que, e os adventistas também, que o ímpio não tem mais chance, não tem ressurreição. Mas os fiéis sim. Então, isso mostra que não é a mesma coisa. Aí que está. Só pelo fato de para um haver ressurreição e para o animal não, então já prova que não são a mesma coisa. E além disso, a alma do animal não é a mesma alma do homem, porque a alma do homem ela foi vivificada pelo Espírito de Deus, pelo sopro divino. Ele diz, e soprou em suas narinas. E com os animais isso não aconteceu. Então o espírito do homem, nele, distingue o homem dos animais, a inteligência humana. Ele tem o espírito, o homem veio de Deus, tem sede de Deus, quer voltar para Deus e quer adorar a Deus. O animal não tem essa capacidade, por mais evoluído que seja, ele não tem capacidade de adorar a Deus, ele nem tem sede de Deus, nem tem necessidade de buscar a Deus. Então é diferente. Então, como o apóstolo Paulo diz, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, e versículo 39, nem toda carne é uma mesma carne. Uma é a carne das aves, outra é a carne dos peixes, outra é a carne dos animais. Então veja que, assim como nem toda carne é uma mesma carne, também nem toda alma é uma mesma alma. Uma é a alma dos homens, outra é a alma dos animais. Então a alma do homem foi vivificada pelo Espírito de Deus, pelo sopro de Deus, e a alma dos animais não. Então o animal morre e se acaba, o homem não. O homem, ele sobrevive à morte. Então, essa interpretação dos adventistas e das testemunhas de Jeová são interpretações falsas, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Agora, vamos aos textos bíblicos que mostram que o homem sobrevive à morte. Bom, Lucas 16, como um ponto de partida, a história do rico e Lázaro. Alguém chama de parábola, mas a parábola não dá poder de mudar o sentido das palavras, não. A parábola é uma ilustração que mostra, que extrai ensinos espirituais.
mostra uma realidade prática, uma realidade material para extrair lições espirituais. Não é porque, ainda que se considere parábola, porque muitos expositores da Bíblia afirmam que não é uma parábola, mas é uma história que só Jesus conhecia e que Jesus contou aos seus discípulos. Então, o Arnaldo Cristianini, aqui neste livro, Sutilezas do Erro, que é um livro adventista, lançado pela Casa Publicadora Brasileira, ele comenta a parábola, se é que podemos chamar assim, do rico e Lázaro, dando uma interpretação tão absurda. Se você lê o doutor Alfred Edersheim, um judeu convertido ao cristianismo, profundo conhecedor do Talmud e da cultura do seu povo, você vai encontrar realmente que muitas crenças populares dos dias de Jesus não foram corrigidas por ele. Isso significa que ele reconheceu. O que ele corrigiu, tudo bem. Como a tradição dos anciãos, Jesus atacou, Jesus repudiou, Jesus rejeitou. Mas essa doutrina que nós encontramos no rico e Lázaro era uma crença popular do povo judeu, e Jesus usou isso para mostrar que o homem, a alma sobrevive à morte. Então, Lucas capítulo 16 é uma prova de que realmente a alma humana sobrevive à morte. Agora, dizer que é uma parábola, não é pecado nem crime você reconhecer o texto como uma parábola. Agora, o que é crime diante de Deus, que é pecado diante de Deus, é você distorcer. Aí dizer que agora pau é pedra e pedra é pau, porque é uma parábola. Aí você está dizendo que a parábola dá poderes para mudar o sentido das palavras e mudar o sentido do texto. E não é isso. Não é isso. Agora, além dessa passagem de Lucas 16, do rico e Lázaro, nós encontramos inúmeras passagens, e quero ler aqui Apocalipse, no capítulo 6, e os versículos 9 e 10. Olha aqui, nós lemos o seguinte: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então veja que, sendo aberto o quinto selo, João viu debaixo do altar de Deus as almas daqueles que foram decolados por amor de Cristo, por amor da palavra de Deus. E não somente isso, e eles também clamavam, eles se lembravam da sua morte, eles se lembravam dos seus companheiros que ficaram na terra. Então veja que quando a pessoa morre, o crente vai para a presença de Deus, o incrédulo vai para o Hades, para o lugar, o Hades lá mencionado em Lucas 16, do rico e Lázaro, vai para o Hades aguardar o juízo final para depois ser lançado no lago de fogo. Então veja que, não somente aqui, outras passagens, como que uma testemunha de Jeová explica isso? Como que um adventista explica essa passagem? A testemunha de Jeová diz que essa passagem é uma referência aos 144 mil. Digo, então, os 144 mil são sobre-humanos, então, são diferentes, tem uma constituição diferente dos demais seres humanos. E a doutrina dos 144 mil da testemunha de Jeová é outra parte. Muito bem, não vamos entrar nesse mérito agora, mas eu quero mostrar que a Bíblia mostra em muitas passagens. Outro exemplo, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 1, lemos o seguinte: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, veja só, não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso gememos, versículo 2, e por isso gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. E no versículo 8 diz assim: mas
versículo 8 do mesmo capítulo. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. O que significa isso? O que significa? É necessário mais explicação? Não. O homem morreu, o corpo tomba aqui na terra, a sua alma vai para a presença de Deus. É isso que o apóstolo está dizendo. Quer mais ainda? Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Olha aqui. Filipenses 1, versículo 23. Lemos o seguinte. Mas de ambos os lados... Vamos ler do 21 a seguir, que já completa o pensamento. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então veja que o apóstolo Paulo sabia que quando ele deixasse esta vida, quando morresse, ele estaria na presença de Cristo. Há inúmeras passagens bíblicas que confirmam esta grande verdade. Portanto, a doutrina do sono da alma é antibíblica. Por isso que nós rejeitamos. E para encerrar esta aula, temos ainda um outro ponto que é exclusivo também da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a doutrina do espírito de profecia. Eu quero ler Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, que é o versículo usado pelos adventistas para fundamentarem a sua crença. Lemos o seguinte, versículo 10. E lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então veja, acabamos de ler Apocalipse 19, versículo 10. E a parte final do versículo diz, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E os adventistas do sétimo dia dizem que o espírito de profecia nessa passagem é uma referência aos escritos da senhora Ellen White. Por exemplo, O Grande Conflito, aqui está outro livro, O Desejado de Todas as Nações, e outros, ela escreveu muito. Então, para os adventistas, esses escritos têm a mesma autoridade da Bíblia. E essa também é uma das características de seita, quando um grupo religioso coloca os escritos de seus fundadores ou de seus líderes com a mesma autoridade da Bíblia, isso já caracteriza uma seita, porque a fé cristã, ela está baseada na palavra de Deus, na Bíblia, porque ela é a única regra de fé e prática. E os adventistas do sétimo dia afirmam que, veja só, na revista Sabatina, e vou até citar aqui, abre aspas, sobre os escritos da senhora Ellen White, né? Então eles creem que suas obras têm, veja só, abre aspas, a aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. E também negam que, abre aspas, a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas escrituras sagradas. Fecha aspas. São citações da revista Sabatina, publicação da Casa Publicadora Brasileira, portanto, uma obra adventista. Agora, veja que colocam a Bíblia, os escritos da senhora Ellen White como autoridade, como obras autoritativas, inspiradas com a mesma autoridade da Bíblia. E a Bíblia diz, podemos ler no profeta Isaías, capítulo 8, versículo 20, onde lemos o seguinte, versículo 19, 8 e versículo 20, exatamente.
à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Vou repetir, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Então, a nossa fé deve ser baseada na palavra de Deus, nesta palavra, neste livro, e não em livros produzidos por líderes religiosos. Agora, outro problema que os adventistas precisam enfrentar. Dois, na verdade. O primeiro são as contradições nos ensinos da Ellen White. Se você pega este livro aqui, Nisto Cremos, lançamento até recente da Casa Publicadora Brasileira, e aqui ele procura provar, justificar, apresentar suas crenças, mostrando que escondendo algumas coisas do livro da Ellen White. Então, se for verdade, se eles creem e seguem tudo isso aqui, então já está entrando em contradição com alguns pontos da Ellen White. E nós